Meus amigos, desde novembro que eu não faço vídeo. Não faço porque passei o ano todo cobrando do presidente Bolsonaro algumas atitudes. Atitudes de homem, de presidente. Atitude que durante toda a campanha ele nos deu a esperança de mudar. Então, quando chegou em novembro, eu já estava desgostoso com ele, chateado, e estou, né? Porque é sempre uma esperança que a gente tem, cria uma expectativa de que a coisa vai funcionar e depois vem essa decepção. Eu vou falar hoje bem devagar, tranquilamente, para poder fazer algumas pessoas que ainda estão vendo o mito, para o pessoal acordar, por favor. Eu não tenho nada contra o Bolsonaro, eu não tenho prazer em falar contra ele, né? Tenho contra o que ele tem feito para o povo brasileiro. Mas eu não tenho esse lado político, ele é contra, a favor, tal. Eu sou anti-Lula, anti-PT, anti-pessoal da esquerda. Sou. Por quê? Porque eles me provaram que são ladrões, bandidos. Então, eu fiquei contra e apoiei o Bolsonaro na esperança de que ele fosse um homem diferente do que ele está se mostrando e se mostrando declaradamente, né? Só não percebe quem não quer. Mas eu vou falar bem devagar, porque as coisas como caminham na política, eu tenho muita experiência, eu tenho 50 anos de vida pública, então eu conheço. E tenho muitos amigos que eu sei que são homens de bem intencionados, mas não percebem, não conseguem entender como funciona essa picaretagem, essa pilantragem da política, né? Esse lixo, né? Esse lixo humano que é a sua grande maioria da política. Então vou falar bem pausadamente, devagar, tipo didaticamente, para que os senhores saibam, senhoras, minhas amigas, eu tenho muitas amigas sabe, que não estão ainda encantadas, achando que não vai, Bolsonaro só vai prejudicar cada vez mais o nosso país. Mas eu vou falar devagar. Número 1, lição número 1. Quem faz no Brasil, tradicionalmente, a praxe, a presidência do legislativo é o executivo. Aí, mas como? Quem vota são os vereadores, quem vota são os deputados ou quem vota são os senadores? Pois é. Pergunta aí na sua cidade, que é cidade pequena, o senhor está ali em contato com o vereador a todo momento. Os vereadores votam, mas o prefeito chama um por um e fala: eu quero fulano de tal, o vereador tal, presidente. E é assim. O vereador fulano de tal acaba sendo presidente. É muito difícil, quase que impossível, um prefeito perder uma eleição de Câmara. Isso acontece na Assembleia, nas assembleias, né, legislativas dos estados. O governador sempre faz o presidente da Assembleia. Não adianta. Deputado Cione, não, dessa vez o legislativo vai ser independente, vai ser, é tudo mentira. Vai lá, todo mundo vai, compõe com o governador e quem acaba fazendo o presidente da Assembleia é o governador. Porque ele precisa ter o legislativo na mão para poder aprovar os projetos. E senhores, falei Câmara Municipal, falei das assembleias e, logicamente, quem faz o presidente da Câmara? São os deputados que vão votar. Perfeito.
Quem faz o presidente do Senado? Ah, são os senadores, tal. Perfeito. Eles votam, mas quem faz é o presidente da República. Então não se iludam. O presidente do Senado é o Alcolumbre porque o Bolsonaro pôs o dedo e exigiu que fosse o Alcolumbre. O presidente da Câmara é o Maia porque o Bolsonaro quis que fosse o Maia. Aliás, na minha opinião, ele jogou mal, né? Mal não só por deixar o Alcolumbre ou o Maia, mas deu as duas presidências para o mesmo partido. A praxe não é essa. A praxe é assim, o PMDB faz a Câmara, o DEM vai fazer o Senado, ou vice-versa, ou o PTB faz. A coisa funciona mais ou menos assim, né? Mas só para os senhores saberem. Então, o Bolsonaro, desde o início, ele está com o Alcolumbre e está com o Maia. Até aí tá tudo bem, porque eu achei. Vai ver que esse foi o caminho que ele encontrou para fazer as mudanças que nós precisamos no Brasil. E passei a cobrar dele. Tem vários vídeos aí na internet, os senhores podem entrar e ver. Passei a cobrar dele durante meses, vagarosamente. Senhor presidente, cuidado. Eles estão mudando as leis. Como mudaram? Mudaram várias leis. Eles conseguiram mudar as leis do Brasil, enquanto Bolsonaro fazia essa sombra, esse mise-en-scène, essa enganação. Então Bolsonaro enganando o povo, falando um monte de bobagem que ele fala diariamente, né? Uma falta de programa de governo, uma falta de expectativa, uma falta do que falar para o povo, só fala bobagem, né? Um nível baixíssimo, eu não sabia que ele era assim. Alguns amigos, pô, você apoiou. Apoiei porque achei que fosse um cara do bem, um deputado, né? O cara tá lá há 28 anos, mas era do baixo clero, era sem nenhuma expectativa, de repente vem como presidente. Mas é assim, normalmente eles pegam esse tipo de pessoa, como pegaram Dilma, Lula e outros tantos lixos aí que passaram pelo Brasil, porque esses eles conseguem manipular. E quanto mais idiota o cidadão, melhor para essa quadrilha de bandido que domina o poder. Então é melhor que se coloque alguém meio perdido no espaço, sem inteligência, sem muito raciocínio, alguns até com problemas psiquiátricos, sociopatas, psicopatas, né? Alguns que já passaram pelo Brasil, né? São homens doentes psicologicamente falando. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Colocam um ser que pensa, que toma atitude, fica difícil. Vai tomar atitude e vai mudar, vai combater o crime, vai bater de frente com a marginalidade. Isso não interessa. Bom, mas aí o senhor Bolsonaro, presidente, foi deixando a coisa caminhar. E o pessoal foi fazendo tudo o que podia para absolvê-los a eles próprios. Deixou de ser crime uma série de coisas, passou a ser crime outras, né? Hoje um juiz condena, um delegado condena, é capaz e responde, eles criaram uma lei que o cara responde até com bens pessoais, né? Se ele condenar alguém e alguém se sentir prejudicado e ganhar uma ação, o juiz ainda é responsabilizado, né? A banana comendo o macaco. O Brasil é uma piada que esse povo fez com o Brasil. Isso tudo com a conivência do presidente Bolsonaro. Isso tudo que ele faz, essa briga é tudo circo. Circo.
O povo gosta de pão e circo. E ele é um grande circense, um grande artista hollywoodiano. Então, ele diz, eu sou a favor, dizia que era a favor de uma limpeza, pá. Na realidade, na lava-toga, ficou contra. Não quis a lava-toga, o seu filho Flávio votou contra, brigou com vários senadores por isso, tem testemunho aí à vontade, né? Não vou citar nomes dos senadores, senadoras brigaram, porque ele ficou contra a lava-toga. Ele ficou, lógico, o senhor sabe que o pai ficou, porque o que o papai manda, o filhinho faz. O que o filhinho faz, o papai acoberta. Então, eles sempre jogam juntos. Não é falar, não, mas ele fez, o pai não tem culpa. Tem culpa sim, porque eles jogam juntos. São do mesmo time. Pai e filho. Então, vamos partir agora para um outro. Lava-toga. Impeachment de Gilmar Mendes. Teve um momento que o Brasil inteiro, ninguém conseguia nem ouvir falar do Gilmar Mendes. Eles ficaram contra. Falaram, não, mas ficou contra. Votou contra o impeachment do Gilmar Mendes. Chamou o Moro para ministro. Usou o Moro, que é um juiz, até que me provem o contrário, um juiz, o único que peitou essa quadrilha do poder, condenou Lula, condenou todos esses deputados, senadores que estão lá, toda a gangue aí do PT e aliados, né? Puxou o juiz Moro quando precisava, usou o juiz Moro o quanto pôde para até fortalecê-lo, porque o juiz Moro, ele era a grande onda que o Bolsonaro assumiu e virou presidente da República. A esperança de mudança no Brasil não foi o Bolsonaro que trouxe, foi o Moro. É que o Bolsonaro politicamente usou a onda do Moro e surfou e chegou à presidência da República, porque trouxe esperança até para mim, que já estava fora, já sem vontade de participar mais, porque não dá. Eu venho há 50 anos falando que eles são ladrões, que eles são bandidos, comunistas, que eles estão... E o povo... E é difícil. Você critica condenado e eles são absolvidos. Você denuncia corrupção, você é condenado e o corrupto, o bandido é absolvido e ainda está com ação contra você. O Brasil é assim e está há muitos anos assim. Das pequenas cidades às grandes cidades ao país. É isso que acontece no Brasil. Então eu já até havia cansado, desistido. Com o aparecimento do Moro, prisão para deputados, eu falei, poxa, é o momento. Eu vou entrar, eu não entrei para ganhar a eleição. Eu entrei para ajudar, para tirar essa esquerda bandida do Lula, essa quadrilha, né, que estava vendendo o Brasil, acabando com o Brasil. Eu entrei para isso, para somar. Aí me deram uma rasteira na convenção, mas fui até o final. Mas junto com o Bolsonaro, no partido do General Mourão. Também não tem culpa, nem o Bolsonaro. Foi dado uma rasteira pelo presidente, que é um senhor mau caráter, né? Não sei os motivos, mas eu fui candidato num domingo e no próximo, na União, que eu lutei tanto para sair, eu fiquei há um ano e meio lutando para sair a União Bolsonaro e Mourão, eles me puxaram o tapete. Mas isso faz parte dessa canalice da política, né? Tem muito canalha e é difícil limpar, não tem jeito. Você tira 10, aparece 100 canalhas. Então é isso, o povo precisa aprender a votar e ver quem é gente boa e quem é canalha. Canalha tira fora. E gente boa merece voltar, merece ser reeleito. Mas vamos lá, então eles falam uma coisa
e agem de forma diferente. É isso que eu quero que você, amigo, meu amigo, eu tenho amigos, irmãos, amigas que estão tristes até comigo. Poxa, Jair, você está contra, eu não estou contra o Bolsonaro. É que o Bolsonaro é que é um canalha, traidor, né, daquilo que ele tinha de compromisso com o povo. Eu não traí. E outra, esse pessoal que saiu aí fora dele não traiu. O Moro não quis ficar mais junto dele. Ele esvaziou o pacote do crime do Moro. O pacote anticrime, o pacote. O filho dele, o Flávio, votou contra, brigou com os senadores, brigou com todo mundo e ficou contra. O senhor Bolsonaro não vetou nada e, pai, continuou. Diminuiu os poderes, houve uma inversão de valores muito grande. O pacote do Moro ficou desse tamanho. Então, quem traiu? O Moro é traidor. O Moro não é traidor nada. O Moro é um jovem que acreditou nele e foi fritado. A gente fala política antiga, né? Hoje eu não sei como falo, mas antigamente, há 30, 40 anos atrás, falava fritar. Então, está fritando. Ele foi fritando o Moro, né? Até quando pôde, e depois começou a querer desmoralizar, mandar na polícia, tirar os poderes dele, tirou o COAF, né? Tirou lá o COAF. Não sei se vocês lembram. Tirou, foi para outro ministério, diminuiu o poder do Moro, já para começar a contrariar. Então, o Bolsonaro é um grande mau caráter. Não é o Moro, não. Eu compro essa, pode ficar todo mundo contra o Jair, mas a vida está mostrando. E agora ele está aliado até o Centrão, agora descambou de vez, né? Todos os bandidos lá da Lava Jato, tudo amigo dele. O modus operandi dele é o modus operandi do Lula, da Dilma. É o toma lá da cá, sim. Desde o começo. É que agora escancarou. Mas desde o começo está negociando e tal. Não tem nenhuma diferença entre Lula lá, Rápio e Bolsonaro. Não tem diferença de governo. É o mesmo. Viu? Vocês tenham certeza do que eu estou falando. Aí, somos contra o dinheiro de eleição. Imagina um absurdo. Um absurdo. O filho dele votou a favor do aumento. Viu? Votou e ele, Bolsonaro, não vetou nada. O fundão eleitoral. Então ele fala que é uma coisa, mas ele e a família agem de forma diferente. Família que eu digo é o Flávio. Tem lá o Carlos, o Carlos eu acho que deles todos, acho que é o melhor menino. Eu acho, não sei. Tenho essa impressão. Faz lá, parece que estava envolvido demais com esse fake news, né? E o outro tem uma série de problemas que tem aparecido e parece que vai aparecer muito mais. Então, o senhor Bolsonaro, tem uma coisa que eu não sei como é que o povo não percebeu, mas eu vou falar agora. O Lula estava preso, vamos voltar. Ele estava preso em segunda instância. Estava para ser julgado em segunda instância. O Bolsonaro, volta atrás, pega as notícias, volta. 60 dias antes, o Bolsonaro começou a viajar. Foi para a China, foi para a Arábia, foi para tudo quanto é lugar aí. Até o Mourão viajou, 15, 20 dias. E deixaram o país, naqueles 60 dias, na mão do Alcolumbre e do Maia. E aí, absolveram o Lula. Eu quero que o senhor, você, meu amigo, minha amiga, por favor, aqueles que me julgam, eu quero que você pense o seguinte: se você é a presidente da República ou a presidenta da República
E o seu maior inimigo, bandido, maior bandido do mundo e do Brasil, está no Google, tem a possibilidade de ser julgado e sair fora. Você vai embora? Você deixa sair? Ele foi, porque o acordo era esse, é sair fora. Sai fora e solta o Lula, e solta todo mundo, tá tudo solto, Zé Dirceu, Lula, a quadrilha toda, foi tudo pra rua. Mais um monte de preso aí, né? Em segunda instância, eles mudaram as leis do país. Eles, como é que é? Faz o quê? Muda a lei, muda tudo e faz o que quer. E o seu Bolsonaro fazendo piadinhas pra lá e pra cá, enganando, ludibriando o povo. Ludibriando a todos, com mentiras, falando um monte de idiotice, brigando com jornalista, a Globo não sei o que, a Globo não sei o que lá, que também é um circo só, mais uma enganação ao povo brasileiro, né? Uma briga mentirosa. Isso é tudo para deixar você, povo, achar que ele brigou com a Globo mesmo, achar que ele é inimigo do Lula. Ele é inimigo do Lula, só que ele soltou o Lula e todos os amigos. E não pegou nenhum dinheiro de volta. Nós elegemos ele para prender o Lula, prender todo mundo, pegar o dinheiro de volta, prender os outros. Era para prender a Lava Jato ir atrás de Geraldo Alckmin, Temer, de todo mundo, de todos os partidos. Eu não estou falando só do PT, não. Eu não tenho nada contra a sigla PT, eu tenho contra os bandidos do PT, do PSDB, do PMDB. Eu não tenho contra partido nenhum. Eu tenho contra ladrões. Ladrões e salteadores dos cofres públicos. Contra esses eu tenho. Então nós elegemos ele para ele fazer uma limpa. E ele não fez uma limpa, ele deu uma cobertura aos bandidos. Ele absolveu todo mundo. Aí, o Jair, mas ele, o povo não esclarecido, mas é ele que julga. Não, não é ele que julga, não. Ele é o presidente da República, pelo amor de Deus, ele foi embora. Ficou 60 dias, deixou a soltar, quebraram a prisão em segunda instância e soltaram o Lula e soltaram todo mundo. É uma vergonha. Ninguém fala mais em Lava Jato, ele acabou com a Lava Jato. O Bolsonaro tinha que ser preso, junto com o Lula e com os outros. Na minha opinião. Na minha opinião, ele tinha que estar preso, junto com todos os outros bandidos que já assaltaram os cofres públicos. E ele foi uma cobertura a esses bandidos. Enquanto isso, ele está falando isso, aquilo, põe a máscara, tira a máscara, uma outra vergonha. O povo morrendo nos hospitais, essa vergonha toda. E esse cara saindo sem máscara, mandando o povo sair para trabalhar, para pegar ônibus lotado. Sair sem máscara. Que presidente vergonhoso, cara. Nossa, é muito baixo nível. Meu, não apresenta um programa para o país, não apresenta nada. O que? Vamos para onde? Chegar onde? Nada. Só faz fofoca, um governo de fofoqueiro, de candinhas, de maricotas. Para mim não são homens, são maricotas. Homens que só fazem fofoca ao invés de cuidar da coisa pública, da res pública. Eles tinham que estar cuidando da coisa pública. E eles ficam fazendo fofoquinhas. Um falando mal do outro e roubando o país. Fazendo vistas grossas e a roubalheira continua. Vocês vão ver. No governo da Dilma não aparecia, no governo do Lula não aparecia, apareceu depois. Vocês vão ver só o que vai aparecer depois do governo Bolsonaro. O que está se roubando então agora com esse problema da pandemia é brincadeira. É brincadeira.
E vocês precisam saber, no ministério do Paulo, do ministro Paulo, da Economia, tirando ele, o resto para baixo, secretários, tal, sabe que partido pertence? É o PT. Então, o PT, segundo falam, né, lá em Brasília, as pessoas, o PT é o segundo partido mais bem atendido pelo Bolsonaro. O primeiro partido em poder é o DEM. É o que consta. O segundo partido é o PT. Estranho, né? O Lula preso, ladrão, que agora está solto e que ninguém fez força para ele continuar preso, o partido dele é um dos partidos mais atendidos pelo governo Bolsonaro. Fora ele tá solto com todo o dinheiro, Lulinha, todo mundo, e morreu, ninguém mais fala nisso. Parece que ninguém nunca roubou o Brasil. Esquecendo tudo passado. É uma vergonha. Bom, vamos continuar. Vamos continuar? Vamos lá, tem mais coisa. Olha, tem uma coisa que eu tenho muita simpatia por ele, acho um senhor simpático. Eu não acho que ele seja uma má pessoa. Mas são coisas que é difícil entender, né? Para quem entende de política, é difícil. O general Heleno, segundo a revista, isto é, está na revista, ele ganhava 58 mil no governo da Dilma, durante 7 anos no COB. 58 mil. Um homem do PT, um homem do esquema PT, ganhava 58 mil num cargo de confiança, de indicação. É o segurança do nosso presidente da República, é quem cuida lá de toda a segurança, o general Heleno. Não tenho nada contra ele, nem contra os 58 mil de salário que ele ganhava, parabéns. Só que ele eu só estou falando isso para vocês perceberem que o Bolsonaro, a turma do Bolsonaro e a turma do PT é a mesma, caminha junto. Tem o Paulo Guedes, que é o ministro, depois para baixo, secretário para baixo, é PT. O nosso procurador-geral da República, também não tenho nada contra ele. Né? Estou aqui para criticar ninguém, mas o nosso procurador-geral da República é homem do PT. É homem de esquerda. Está lá. Procurador-geral da República. Então, o Bolsonaro se apresenta como um homem de direita e quem comanda o governo dele é a esquerda. Então ele não é, ele é de direita de faz de conta. Desde o começo eu venho falando, ô senhor presidente, e depois passei a falar no Facebook. Falar o senhor Bolsonaro é uma falsa direita. Então ele é uma falsa direita, ele está aí a serviço da esquerda. Fala que é de direita, colocou um monte de generais ao seu redor, generais aposentados, tal, porque o exército não é Bolsonaro. O exército sabe quem é o Bolsonaro, o que eu não sabia, nem os senhores, nem a gente não sabia nada. A história do Bolsonaro. O Bolsonaro foi expulso do exército lá, teve problema, aparece num livro de Tenente a Capitão, um livro que escreveram aí, ele tendo laudo de psicopata, tal, quer dizer, eu não sabia de nada disso. Agora está aparecendo aí as coisas, né? Agora está aparecendo. Então, é piada. É piada. É piada. Então, o PT está fortíssimo nesse governo. Ele está conseguindo colocar esse pessoal do exército dando cargos, lógico. O general está aí, aposentado de pijama, vem um cargo para receber de ministro, uma posição no palácio para receber um bom salário, né? Eles aceitam. Mas não significa que o exército brasileiro, nem a aeronáutica e a marinha estejam envolvidos nisso. Aliás, o Bolsonaro está conseguindo destruir
a imagem maravilhosa do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, muito querido por todo o povo, Bolsonaro está conseguindo envergonhar o Exército Brasileiro. Essa falsa direita. Bolsonaro, à esquerda, amigo do Lula lá, Rápio, amigo do crime organizado. Resumindo, o Moro foi embora porque ele não quis combater o crime organizado. Não combateu, não combateu, não combate e não combaterá. Muito pelo contrário. Deu alvará de soltura para todo mundo. E deu cobertura para todo mundo. E agora escancarou, né? Agora negociando com o Centrão. Agora, eu não sei quem é que ainda continua acreditando nele, né? Mas ainda tem aí, tem um pessoal que vai lá. Eu acho que ele deve fazer igual o pessoal fazia, deve estar cada vez menos, né? Os movimentos estão cada vez menores, né? Querendo agora ele dizer que agora ele começou a agir contra o STF, contra o Legislativo, mas ele ajudou a fazer o Columbre, ele ajudou a fazer o Maia, ele é composto com o Toffoli, com o Gilmar Mendes, é tudo circo, é tudo circo. Deve ser difícil para quem acreditou nele e acredita entender tudo isso que eu estou falando, principalmente se a pessoa não entende de política, né, e fica acompanhando as redes sociais, os robôs dele, que é uma vergonha. Faz o seguinte, fala mal do Bolsonaro, faz esse teste, fala mal do Bolsonaro, você vai ver, vem 500 robôs, seu comedor de mortadela, seu comunista, você é comunista, você come mortadela, você não sei o quê, os robozão dele. Eu já bloqueei mais de 1.000, acho que tenho mais de 1.500 bloqueados robô dele, entendeu? Que é tudo lá do Paraná, fora do Brasil, tal. Eu não consigo ver o que os meus amigos publicam aqui do meu vizinho. Ele consegue ter o pessoal do exterior que faz uma série de ataques no Facebook, no Instagram e tudo. Então, quem está hoje com o Bolsonaro, e nós entramos nesse golpe, eu entrei, e vocês também entraram, não adianta, não é vergonha? Eu acreditei naquele Aécio Neves, aquele lixo, eu acreditei nele naquela época, para tirar o Lula, eu que, pelo amor de Deus, não aguentava mais, acreditei, e depois